Emagrecer não é fácil, mas o grande desafio é conseguir manter o peso perdido. Quantas pessoas você conhece que perderam peso durante um determinado momento, 3 meses, 6 meses, e depois elas reganharam o peso novamente? A verdade é que essa é a curva normal de quem entra num processo de emagrecimento. O início parece que é possível, né? Não parece ser tão difícil, mas à medida que o tempo anda, fica bastante complexo você se manter na dieta, você conseguir manter o exercício sendo realizado e, além disso, existem várias adaptações que acontecem no seu corpo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. É o que eu chamo de ciclo do reganho de peso. O ciclo do reganho de peso nada mais é do que essa estatística que a gente vê, inclusive na literatura, que quando você pega, por exemplo, 100 pessoas que tentam entrar num processo de emagrecimento, numa fase inicial, até um grupo maior de pessoas consegue 20%, 30%, só que depois de um ano, só 4 a 10% das pessoas conseguem manter o peso que elas perderam. E na literatura, normalmente, eles usam a ideia de conseguir perder pelo menos de 5 a 10% do peso inicial. Então, normalmente, a literatura utiliza estudos em obesos e para uma pessoa de 120, 130 quilos, perder 10% significa perder 12, 13 quilos. Para uma pessoa de, eu, por exemplo, peso 75, perder 10% do meu peso seria quase possível, acho que eu ia desaparecer. Então a gente precisa colocar em perspectiva também sobre o que a gente está falando. Da mesma forma que para uma pessoa de 120, 130 quilos, perder 10, 15 quilos, ela ainda não continua magra, ela ainda está com algum sobrepeso, dependendo do caso, ainda está até com obesidade. Então, repara que é importante a gente colocar essa perspectiva, mas o fato é que entre 3 a 6 meses, quase todo mundo começa a emagrecer, que é basicamente essa imagem que eu coloquei para vocês, independente do processo. Mas a partir de um determinado momento, o normal é que haja um reganho de peso e a gente percebe isso através de diversos aspectos. Então é muito comum ter uma pessoa que inicia no processo de emagrecimento, faz dieta, faz exercício e tal, perde peso, mas gera uma série de adaptações no seu corpo para que ela ganhe de novo. E que adaptações são essas, Rafa? Eu costumo dizer, na verdade, essa nem é uma frase exatamente minha, é de um pesquisador chamado Layne Norton, do livro dele, que eu retirei essa imagem, onde ele sugere que o nosso corpo ele tem sistemas de defesa. Porque perder peso, emagrecer, é um estresse para o nosso corpo. Você está impondo um estresse a ele. E se isso é um estresse, o nosso corpo tende a querer se adaptar e a reduzir o impacto desse estresse nele. Então, o nosso corpo ele ativa o que a gente chama de sistemas de defesa. O primeiro sistema é tentar te defender daquele estresse. E como ele causa essa defesa? Fazendo uma adaptação metabólica, ou seja, tentando reduzir um pouquinho o seu gasto energético para que você acabe não perdendo mais peso, não entrando ainda mais em estresse. Isso acontece, por um lado, do ponto de vista fisiológico por causa disso, né? Porque é uma adaptação, mas por outro lado também, à medida que você perde peso e à medida que você treina, o seu corpo fica mais eficiente. Como consequência, ele gasta menos energia para realizar a mesma tarefa. Então, se antes, com 120 quilos, destreinado, sem fazer dieta, você gastava uma quantidade X de energia para sair da onde você mora e ir até o ponto de ônibus, por exemplo, não estamos nem falando de exercício, estamos falando de uma caminhada normal, de uma atividade que você tem que fazer ao longo do dia para corresponder, né, ao que você precisa fazer do seu dia. Você gastou uma quantidade de energia. Mas se você emagrece e se você fica mais condicionado, aquela mesma tarefa vai ser mais fácil para você. Como consequência, você vai gastar menos energia. Então, por isso que essa adaptação ela ocorre não só por questões fisiológicas, mas também por causa, né, dos resultados que você tem, né? Tanto de melhoria de condição física, quanto de, muitas vezes, redução de peso. Só que, além disso, o nosso corpo ele tem outros sistemas de defesa. Um dos sistemas de defesa é aumentar a sua fome. Então, a gente tem alguns hormônios que são extremamente ativos quando você fala em emagrecimento, em especial grelina e leptina, que atuam de forma antagônica um ao outro. Então, quando você começa a entrar num processo de emagrecimento, é comum que essa regulação mude e você aumente a sua fome, aumente a necessidade, a vontade de comer comidas gordurosas. Para quê? Para repor tudo aquilo que você retirou. Então, o nosso corpo ele tende a criar uma série de mecanismos. E o terceiro, talvez o mais complexo mecanismo, que é exatamente a base do ciclo do reganho de peso, é o mecanismo de prevenção. Se essa pessoa, se esse corpo, ele se coloca nessa situação de estresse de forma periódica, eu preciso fazer com que esse estresse não seja mais tão grande. Então, a prevenção significa aumentar a quantidade de
células de gordura para que aquele estresse já não seja mais tão grande. Isso pode parecer até meio exagerado, mas não é. A gente tem muita literatura mostrando exatamente isso. Então, nesse slide, por exemplo, desse estudo publicado em 2019, o que ele mostra é exatamente isso. Antes do processo de emagrecimento, havia uma quantidade de células de gordura que estavam absolutamente hipertrofiadas. A célula de gordura ela também aumenta em volume, em tamanho, e também chama hipertrofia. À medida que você emagrece, elas reduzem de tamanho, todas, mas a mesma quantidade está lá. À medida que você vai reganhando peso, elas tendem a aumentar em tamanho, mas também a aumentar em quantidade. De novo, para que aquele estresse não seja um problema para você. Isso é o que explica por que há o que a gente chama de fat overshoots, que é, cara, quando você tem o reganho de peso, o ganho de gordura é muito maior. Você tem um ganho muito mais acentuado do que o ganho de massa magra, porque como uma forma de proteção, o seu corpo ele só vai parar de fazer você ganhar gordura quando você chega no seu valor basal de massa magra. Só que na vida real, isso foi um estudo, é um estudo antigo e essa é uma reanálise dele, esse estudo que aparece na tela, mas o principal é o seguinte: quando você vai olhar na realidade, a maior parte das pessoas não deixa chegar nesse ponto. Elas tendem a querer perder peso antes. Então, o que acontece com elas? Elas começam um programa de emagrecimento, elas começam a perder peso, perdem gordura e massa magra, é normal perder os dois, gordura e massa magra. Aí chega num determinado momento, elas não conseguem sustentar isso, depois de 3, 6 meses, 9 meses, elas tendem a ganhar de novo. Aí elas vão ganhando, resolvem, cara, voltei para o meu peso original, estou quase perto do meu peso original, vou perder peso de novo. E aí tentam perder peso de novo. E toda vez que eles fazem isso, a gordura aumenta numa magnitude maior e a massa magra reduz numa magnitude maior. Então, se antes você tinha uma pessoa que pesava 70 quilos com uma quantidade X de gordura, depois de vários ciclos de peso, ela vai continuar com os mesmos 70 quilos, só que agora com bem menos massa magra e com mais gordura. E esse é um dos maiores problemas que a gente encontra para que a pessoa consiga perder peso. Muita gente fala assim, agora eu já estou mais velho, eu não consigo perder peso. Muitas vezes não é só por causa da idade, é porque essa pessoa já passou por tantos ciclos de peso que o corpo dela já gerou uma série de adaptações para que perder peso já não seja mais fácil. Além disso, quanto maior a quantidade de ciclos de peso a gente tem, maior a possibilidade de você ter uma condição que a gente chama de sarcopenia, que é quando você tem uma redução significativa da sua massa magra a ponto de impactar negativamente na sua saúde, trazendo uma série de malefícios para a sua saúde. Então, a minha preocupação e o objetivo principal desse vídeo é dizer que se você começa num processo de emagrecimento, muitos de nós, profissionais de educação física, defendemos que você deva treinar força para manter a sua massa magra. Só que não é só porque o treino de força é mais eficiente, a gente falou isso num vídeo anterior, não é só porque você perde massa magra durante o processo, mas é principalmente porque durante esse processo vai haver uma tendência de você reduzir ainda mais a sua massa magra, aumentar ainda mais a sua massa gorda e, como consequência, se você não tentar minimizar esse processo, você vai ter um risco, inclusive, para a sua saúde. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu sempre falo, cara, eu não gosto muito de projetinhos. Aqueles projetinhos em que você tem um início e um fim e depois chega, nunca mais vou fazer nada, só quando entrar um novo projeto. Eu gosto da ideia de um projeto onde ele serve como um gatilho para você começar e nunca mais parar. Porque quanto mais vezes você fizer isso, pior. O que eu quero é que você tenha um momento em que você se motiva, perde peso, tal, bambam. Às vezes até perde bastante peso num curto período de tempo, diferente do que muita gente acha, isso não é um problema. Mas o importante é você manter esse peso perdido ao longo do tempo. E sim, esse é o maior desafio que a gente tem, porque o nosso corpo vai brigar contra isso. É exatamente aí que entra o papel da massa magra, que nem a gente falou. Muita gente acha que massa magra, músculo, é simplesmente a questão estética, é aquilo que você olha e tal, e na verdade não é. Olha a quantidade de funções do músculo em vários outros órgãos, tecidos, através de substâncias que são liberadas no músculo quando ele é contraído, que a gente chama de miocinas. Então existem muitas miocinas que são liberadas quando a gente faz exercício e essas miocinas atuam em quase todos os órgãos do nosso corpo. Olha aí, atua no cérebro, no pâncreas, no fígado, na própria gordura, no osso. Então tudo isso é importante e é exatamente por isso que a gente, do Lund Online, da Lund Trainers, do Lund Academy, ou seja, toda a nossa rede de conhecimento, insiste tanto na ideia de que você deve treinar força da maneira certa. O quanto você vai fazer, como você vai fazer, isso vai depender de vários fatores. Vai depender de fatores como qual é o seu objetivo, qual é a sua responsividade ao treino, quanto tempo você tem disponível
E sim, qual é a sua preferência? Eu tenho clientes que às vezes não gostam tanto do ambiente de academia tradicional, preferem algo um pouco diferente, preferem seguir uma linha de trabalho diferente, fazendo mais exercícios funcionais, e para a gente está tudo bem. Por quê? Porque a nossa ideia é prescrever de forma individual, considerando inclusive as preferências e as necessidades dos nossos clientes. Quantas vezes eu recebo pessoas aqui que querem treinar, mas às vezes não gostam desse tipo de treino, ou nunca treinaram, têm muita dificuldade, têm dores, têm disfunções que a gente precisa trabalhar. Esse é exatamente o nosso papel e é exatamente isso que a gente faz no Lund Online, aqui na Lund Trainers, onde eu estou gravando esse vídeo agora, e é exatamente isso que a gente ensina nos nossos cursos, na nossa vertical de conhecimento, que é o Lund Academy. Se você quiser saber mais sobre essas coisas, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, né, de todos esses nossos serviços que a gente propõe. Se você é um profissional e quer aprender, Lund Academy. Se você quer uma prescrição de treino baseada na nossa metodologia, Lund Online. E se você quiser vir treinar aqui nesse estúdio maravilhoso, de frente para a praia, não sei se dá para ver nesse vídeo, vai ser um prazer te receber. Aqui é a Lund Trainers. Galera, se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, manda para quem, né, você acha que precisa ouvir esse conteúdo e deixa o seu comentário se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais, se você quiser se aprofundar nisso, que vai ser um prazer poder ajudar, beleza? Bom, é isso, galera. Fui, espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!